Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o período da história do Brasil que ficou conhecido como período dos governos democráticos, que foi de 1946 até 1964. No ano de 1945, Getúlio Vargas foi deposto do governo, pondo fim a um período de 15 anos no qual governou o Brasil. E aí, o que acontece? Vêm novas eleições, para definir um outro candidato. Nesse novo cenário, surgem algumas tendências, algumas propostas de organização do país, propostas políticas, sobre qual seria o rumo para organizar política e economicamente o país. Uma dessas propostas era a proposta nacionalista, que defendia um Estado forte e independente, sem intervenção do capital estrangeiro, com incentivo à produção nacional e uma proteção, dessa produção com essa restrição da entrada de capital estrangeiro no país. Havia outra proposta, que era a liberal. Essa já era uma proposta que defendia mais abertura ao capital estrangeiro e menos intervenção do Estado, e também uma aproximação com os Estados Unidos. E ainda havia uma corrente minoritária de orientação comunista que propunha uma participação maior do Estado na vida nacional, tal qual também propunham os nacionalistas. Só que, diferente dos nacionalistas, os comunistas eram contra as antigas estruturas de organização política e econômica e tinham uma proposta mais alinhada à União Soviética. Os governos que existiram entre 1946 e 1964 se alternaram entre propostas liberais e nacionalistas. E em 1964 tem fim esse período de governos democráticos. Sob o pretexto de acabar com uma possível ameaça comunista, foi dado um golpe militar no ano de 1964. Esse período também, fim da década de 40 e ao longo da década de 50, também foi marcado por um grande desenvolvimento industrial e urbano do Brasil. Também foi marcado pelo surgimento da TV, pela popularização da TV, com as transmissões a partir da TV Tupi, a primeira emissora de TV brasileira, que ficava em São Paulo. E com essas produções, houve também um crescimento desse consumo desses produtos culturais. E como o Brasil, durante esse período, estava mais alinhado aos Estados Unidos, porque lembrando que esse era um contexto de Guerra Fria, que já estudamos esse assunto, e que nesse período havia uma disputa de influência entre Estados Unidos e União Soviética, e nesse caso o Brasil se alinhava aos Estados Unidos, esses produtos culturais do Brasil foram muito influenciados pelo estilo estadunidense de viver, pelo American Way of Life. E aí a gente tem na música, na forma de se comportar dos jovens, nas roupas, uma forte influência estadunidense. Então, no ano de 1946, assume o Eurico Gaspar Dutra. Ele havia vencido as eleições, vencido o candidato Eduardo Gomes, que era da UDN, União Democrática Nacional, um partido conservador. E aí, o que acontece? Dutra, ele se alinha mais a uma proposta liberal e propõe a intervenção do Estado em apenas setores estratégicos da economia, estratégicos do Brasil. Como, por exemplo, o seu plano de governo ficou conhecido como Plano SALT. Essa palavra quer dizer as áreas que o governo deveria intervir, que era saúde, alimentação, transporte e energia. Dutra também foi responsável por uma nova Constituição, já que a Constituição anterior era do governo do Estado Novo, do governo de Vargas, que havia sido deposto. Dutra também facilitou a entrada de capital estrangeiro no país, especialmente o estadunidense. E em 1947, ele rompeu relações com a União Soviética, sacramentando aí de vez o alinhamento do Brasil com os Estados Unidos nesse contexto de Guerra Fria, e também decretou a ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, tornando ilegais suas atividades e seu funcionamento. Em seguida, vêm novas eleições. E quem vence as eleições é Getúlio Vargas, aquele mesmo que foi deposto. Volta ao poder, como ele mesmo disse, nos braços do povo.
vencendo o candidato da UDN, Eduardo Gomes, que já havia perdido uma eleição para o Dutra. Getúlio Vargas, ao contrário de Dutra, assume uma postura nacionalista e intervencionista. Para estimular a indústria e fortalecer a indústria no Brasil, ele restringe a ação do capital estrangeiro aqui no país e também coloca impostos sobre as importações para que os produtos nacionais possam competir com os produtos importados e assim a indústria possa se expandir. Ele também, em 1952, ele cria o BNDE, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E em 1953, ele cria a Petrobras. Sob o lema "O petróleo é nosso", ele estabelece o monopólio da exploração e do refino de petróleo por parte do Brasil. Isso é muito importante, uma vez que até hoje o petróleo ele é muito valorizado no mercado internacional. Então, se o país ele detém esse monopólio, essa exclusividade de exploração e de refino, é muito importante porque gera reserva financeira para o país, já que o petróleo é uma riqueza. Além dessas medidas voltadas para o fortalecimento da indústria, para a energia, o setor de energia, exploração de petróleo, o Getúlio Vargas também teve um plano voltado para o trabalhador, pois ele dobrou o valor do salário mínimo e isso beneficiou muitos trabalhadores, trazendo um grande apoio popular ao seu governo. Só que essas medidas, elas desagradaram os liberais da UDN, da União Democrática Nacional, que já havia perdido 2 eleições, também oficiais das Forças Armadas e empresários alinhados com o setor internacional. E isso gera um clima de insatisfação e traz essa turma em oposição a Vargas. Os ânimos vão se acirrando até que no dia 5 de agosto de 1954 ocorre um atentado ao jornalista Carlos Lacerda. Ele sofre um atentado a tiros, ele não morre, ele é ferido no pé, mas quem morre é o major da aeronáutica, o Rubem Vaz, que estava com ele. E aí se inicia uma grande investigação para descobrir o que estava envolvido nesse atentado. E chega-se a nomes muito próximos a Getúlio Vargas, especialmente vinculados à segurança do presidente. Então, todo um clima é criado pedindo uma renúncia do presidente. E ele afirma o seguinte: do Palácio do Catete só sairei morto. E no dia 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas se suicidou com um tiro no coração. A morte de Getúlio Vargas causou uma grande comoção no Brasil, levando a multidão ao seu velório e enterro. Após a sua morte, quem assume o poder é Café Filho, vice-presidente, que também depois se afasta logo por motivos de saúde. Em seguida, assume o poder Carlos Luz,
que era o presidente da Câmara, seguindo, né, o que ditava a Constituição. Carlos Luiz também se afasta e, por fim, quem assume é o presidente do Senado, Nereu Ramos, o responsável por fazer uma nova eleição. Nessa eleição, o vencedor foi Juscelino Kubitschek. O governo de Juscelino Kubitschek, que venceu Juarez Távora, o candidato da UDN nas eleições, foi marcado pelo desenvolvimentismo. Sua proposta era fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, porque 5 anos era o tempo do mandato presidencial naquela época, que hoje não é assim, hoje são 4 anos, podendo se reeleger por mais 4 anos. Naquela época era um mandato único de 5 anos. Ele estabeleceu o plano de metas, que priorizava os setores da energia, indústria, educação, transporte e alimentos. E para fazer esses setores crescerem, ele favoreceu a entrada de capital estrangeiro no país. E ele também facilitou a entrada de empresas transnacionais no país. Foi a época da instalação de muitas indústrias, como a indústria automobilística, a indústria farmacêutica, a de cigarros. Também foi um período de construção de hidrelétricas, como Furnas e Três Marias. E também foi marcado pela construção de Brasília, da capital do Brasil, da região centro-oeste, porque até então a capital do Brasil funcionava no Rio de Janeiro. A construção de Brasília seria uma forma de ligar todas as regiões e também de povoar aquela área. Só que para isso foram precisos muitos empréstimos para erigir uma cidade assim do nada, né? Construir uma cidade em um mandato curto, porque ele queria marcar, né, a construção de Brasília ser no mandato dele para entrar para a história com esse nome, e esses empréstimos acabaram gerando uma inflação muito grande no país, um endividamento e consequente inflação, que chegou a 25% ao ano. Isso resultou numa crise econômica séria e favoreceu o crescimento de um outro nome, do nome do candidato da UDN, que há tanto tempo vinha tentando se firmar. E aí se elege na sequência o candidato Jânio Quadros, com a proposta de varrer a corrupção do país. Ele ia para os seus comícios com uma vassoura. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Porém, a organização da política e das eleições naquela época formam um arranjo um pouco diferente aos dias de hoje. Por quê? Vence como candidato à presidência o Jânio Quadros, da UDN. Só que como vice ganha o candidato do partido opositor do PTB, o João Goulart, porque nessa época se podia votar separadamente, não é como hoje, que hoje vota numa chapa que vem presidente e vice numa única chapa. Naquela época se faziam duas consultas, a consulta presidente e a consulta para vice. E aí ocorria, como ocorreu esse caso, de ser eleito presidente de uma chapa e o vice de outra. E quando Jânio Quadros assume, parece que ele não estava muito preparado para o cargo. Né? Toda aquela falácia de varrer a corrupção, de que vou acabar com a corrupção no país, acabou assim se revelando uma pessoa que não estava preparada para o cargo. Porque, veja bem, ele baixou um decreto proibindo o uso de maiô em concursos de beleza. Gente, isso é assim, atribuição de um presidente? Vamos pensar um pouquinho, né? A fim de ampliar os mercados, ele também reata relações diplomáticas com a União Soviética, que haviam sido rompidas lá em 1947 por Dutra. Mas veja bem, o partido dele
era a UDN, um partido conservador e de orientação política e econômica liberal, ou seja, mais aproximado com os Estados Unidos, com o capital estadunidense. Então, ele contraria até o próprio partido, demonstrando que não sabia muito para onde é que ele estava indo, como se ele tivesse caído de paraquedas ali naquele cargo. E aí, o que acontece, né? Toda essa desorientação dele, não sabendo para que lado atirar, e a crise econômica só, né, aumentando, há uma grande pressão sobre o governo dele, e 7 meses depois, né, de assumir, ele apresenta uma carta de renúncia. Só que o plano dele era apresentar a carta de renúncia para que a população pedisse para que ele ficasse, e assim ele diria que só ficaria se pudesse governar com plenos poderes. Ou seja, ele queria dar um golpe, né? Só que isso não cola muito. O Congresso aceita rapidamente a renúncia dele e não há nenhum clamor popular pedindo para que ele fique como ele tanto estava esperando. E em caso de renúncia do presidente, a lógica é que quem assuma seja o vice-presidente, né? Porém, o João Goulart, lembrem que eu falei ainda agora que ele era de um outro partido, que não o partido do Jânio Quadros. E o João Goulart, ele era muito associado às causas trabalhistas, e seu nome estava muito vinculado às ideias socialistas. E para completar a história, no momento em que Jânio Quadros renuncia, o João Goulart está em visita diplomática à China, gente, a China comunista. Alguns militares e também políticos da UDN tentaram impedir a posse de João Goulart, o Jango, né, como ele era conhecido. E ele só pôde assumir após uma longa campanha legalista, né, a frente legalista, dizendo que se fizesse cumprir a Constituição, mas para isso houve um acordo, né, para que esses setores da ala militar e esses políticos da UDN aceitassem que o Jango assumisse, houve uma emenda na Constituição, em que o Brasil mudaria para um regime parlamentarista provisoriamente. Que regime é esse, né? O presidente, ele está no cargo de presidente, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro é eleito pelos deputados. Só que aí essa emenda constitucional previa que haveria um plebiscito para decidir se o Brasil continuaria parlamentarista ou se ficaria no modelo presidencialista. E aí, nesse plebiscito, vence o presidencialismo. E, por fim, João Goulart pode exercer seus poderes de presidente. Mas aí acontece o golpe militar de 1964, que é o assunto na nossa próxima aula. Até lá. Tchau, tchau.